Há uma frase que diz: errar é humano. Toda a gente conhece essa frase. E o restante? Bom, o restante eu deixo com você. O detalhe é o seguinte: pessoas que cometem erros existem em todos os lados. Você sabe muito bem disso. Há pessoas boas em todos os segmentos da sociedade, como também há pessoas más em todos os segmentos da sociedade. Não existe uma instituição a 100% perfeita. Por quê? Porque todas elas são compostas por seres humanos, que são pessoas sujeitas a falhas, como todos, estamos todos no mesmo patamar de possibilidade de errar, de fracassar. Entretanto, o que diferencia instituições de instituições, ou seja, o que diferencia alguma coisa de outra coisa, é a forma como se lida com essa questão do erro, né? da controvérsia. Quando alguma coisa corre mal e essa coisa é detetada e é preciso que se faça alguma coisa. É aí que se percebe a diferença, se estamos a lidar com alguma coisa séria ou se com alguma coisa irresponsável. E por que eu estou a falar sobre isso? Porque uma manchete trouxe-me bastante curiosidade em ler e abordar e trazer aqui uma dissertação para vocês, como também a fala de uma pessoa que no meio político, neste momento tão conturbado, eu considero uma pessoa em destaque, que nós podemos olhar para ele, né, e verificar essa índole positiva, né, esse caráter positivo de não ser conivente com o erro, não ser conivente com o deslize, não ser conivente com a irregularidade, com a ilegalidade, antes fazer isso aqui, ó. Olha só, chega, quer criar subcomissão de ética que possa afastar deputados sujeitos de crimes. Aí você já imagina sobre o que é que eu vou falar. E é exatamente isso aí, exatamente isso. Eu trouxe para você no vídeo anterior uma relação de delitos, né, praticados pelo PS e pelo PSD, uma relação de crimes graves, né? Ali, na relação que eu apresentei, faltaram muitos, afinal de contas, eu falei em quase 200 e eu trouxe à tona só 13, né? Até muita gente cobrou-me depois: por que você não falou sobre a Casa Pia, por exemplo? Porque são tantos, cada um com seu grau, né, com a sua gravidade, né, vamos dizer assim. Vamos ler essa matéria. André Ventura quer uma subcomissão de integridade e ética na Assembleia da República que possa suspender mandatos de deputados quando estiverem em causa crimes graves. Diferente, né? Completamente diferente de partidecos aí, apesar de velhos no cenário político, né? Mas de partidecos que durante todo o tempo só fizeram por passar a mão na cabeça dos infratores, completamente diferente do Partido Chega. E tem uns idiotas de plantão que praticamente em todos os vídeos que eu faço, aí colocam, né? E as malas? Aí eu digo, as malas provavelmente estão debaixo da sua cama. Deve estar lá, né? Porque é um assunto mais do que já encerrado para o Partido Chega. Aliás, o Elemento já nem mais faz parte do Partido Chega, já está fora, mas não quer largar o tacho. E essa pessoa em questão, né, esse deputado em questão, né, deu uma longa entrevista ao canal de televisão, né, principal inimigo do Partido Chega, principal inimigo do povo português, deu lá uma entrevista gigantesca a fazer acusações ao deputado André Ventura por conta de quê? Não sei por conta de quê. O que será que aconteceu para que essa figura, né, essa figura aí, que passa nesse momento a ser olhada, né, com olhos de nojo, né? Porque dá nojo. O Elemento é apanhado ali em flagrante delito, lógico, ainda cabe a ele recursos para tentar provar a sua inocência, mas diante dos fatos eu penso que vai ser muito difícil provar o contrário, né? Vai ser muito difícil explicar que conhaque de alcatrão não é catraca de canhão, mas o canal de televisão, né, a SIC, deu ali um espaço gigantesco para ele, como se tivesse a criar algum problema constrangedor para o Partido Chega, que não está a criar problema nenhum. Tanto não está que você acompanha comigo agora a fala
do deputado André Ventura a respeito dessa subcomissão que ele quer criar, né, a respeito da integridade ética na Assembleia da República. Mais uma vez, prova cabal de que o partido Chega não compactua com essas coisas. Acompanha comigo. André Ventura explica a proposta de criar uma subcomissão de integridade e ética no Parlamento. Que permita suspender os mandatos destes titulares de órgãos políticos, mesmo que essa não seja a sua vontade, por evidência de crime grave que coloque em causa a integridade do exercício de funções. Numa altura em que particularmente o Chega tem sido atingido por suspeitas de crimes entre dirigentes ou deputados, André Ventura quer aumentar o escrutínio tanto no Parlamento como nas autarquias, através de um órgão que, diz, não se substitui aos tribunais. Que apenas atue, digamos assim, como último caso, não vai ser para atuar nem se substituir à justiça, evidentemente, e é como último caso e é uma medida preventiva. E dá um exemplo. Imagine, um deputado é apanhado no aeroporto, como aconteceu com um deputado não português, com cocaína. Isto significa que nós temos que ficar com um deputado que trafica droga no Parlamento durante 3 ou 4 anos, porque ele ainda vai ser julgado. Bom, a justiça tem que fazer o seu caminho e tem o seu tempo próprio, não é o tempo político. Nós temos que ter mecanismos de dizer, meu amigo, tens que sair, não podes continuar no Parlamento. Mas e nos casos em que um deputado perca o mandato e se venha a comprovar mais tarde que afinal era inocente? Tinha que haver algum mecanismo de compensação, tal como acontece com a justiça nos casos de prisão preventiva. O objetivo é atuar de forma rápida, defende o líder do Chega, que garante que para esta subcomissão avançar não é preciso mexer na Constituição e pede o consenso de todos os partidos para fazer passar esta proposta no Parlamento. Eu acho que isto interessa a todos os partidos, especialmente aos maiores, e vamos assumir um risco. O risco é de, às vezes, uma vez, errarmos num inocente. A outra é de permitirmos que o Parlamento se torne uma casa de, quer dizer, sem ofensa, não é? Mas uma casa de alterno do crime. André Ventura propõe que este mecanismo não seja constituído por políticos em funções, mas sim por personalidades da vida pública portuguesa de todos os quadrantes partidários. Pois é, e essa proposta vai dar entrada no Parlamento e o presidente do Chega garante que não será preciso mexer na Constituição para criar este novo instrumento parlamentar. Em conferência de imprensa, André Ventura garante que a subcomissão não vai substituir a justiça, mas que pode afastar um deputado se existirem evidências claras. Mais do que justo, né, que se tenha um procedimento dessa ordem, haja vista que tudo que nós queremos e precisamos na política é de lisura, é de transparência. Você concorda comigo? Elementos que não querem largar o tacho por nada têm que ser banidos da vida pública quando apanhados em maus lençóis, né? Como casos recentes que nós acompanhamos. E como militante do partido Chega, eu vou dizer que é a questão lá do outro lá, que diz que entrou num site e conheceu lá uma figura para ter relações íntimas e coisa e tal, e é o outro que estava... Gente, é coisa tão banal perto dos milhões e milhões e milhões que lesaram os cofres públicos e desgraçaram a vida de tantos portugueses. Mas enfim, eles querem colocar sobre a mesa esses assuntos, vamos colocar. E em contrapartida, essa é a palavra do deputado André Ventura. O Chega, quando tem um problema, como eu acabei de referir, tinha duas opções. Olhava para o lado, fingia que isso não existia, ou tomava ações rápidas. E eu acho que tomámos ações rápidas, e eu próprio tomei ações rápidas em relação, neste caso, a pessoas específicas envolvidas, mas não nos basta isso. Temos também que dar para o futuro as garantias possíveis de que estamos mesmo a fazer esse combate contra a corrupção, esse combate pela transparência e pela integridade. E, portanto, sim, há um reforço de escrutínio para garantir que a luta contra a corrupção e pela integridade dos candidatos é efetiva. Mas como sabemos que ninguém pode garantir isso a 100%, nós queremos avançar com a existência de órgãos a nível nacional e a nível local, sublinho, a nível nacional e a nível local, que possam retirar o mandato aos seus titulares e não manter o estado em que estamos a manter as coisas, em que basicamente alguém, mesmo que, imagine, um violador, um terrorista, um ladrão, mesmo com imagens evidentes, se pode manter no Parlamento durante anos. Como eu disse anteriormente, repito, né? E essa é a palavra do Partido Chega, se é para limpar Portugal e se houver necessidade, que comece
a limpeza pela própria casa, como exemplo para os demais, que nunca deram exemplo para ninguém antes. Antes foram sempre exemplo de sujeira, de obscuridade e de um tanto de coisas que não convém repetir. Mas enfim, se necessário for, a gente vai trazer mais aqui em outros vídeos, né? Mais delitos praticados por esses partidos aí, né? E lembrar a comunicação social desses tantos atos, né, ilegais praticados ao longo desses anos, né? Essas tantas imoralidades, né? E por vezes parece que bate uma amnésia, ou será que também o que está acontecendo em Portugal faz parte lá do que já foi descoberto nos Estados Unidos da América com relação ao patrocínio, exatamente, ao patrocínio à comunicação social de diversos países, a jornalistas, para que repliquem o que eles lá querem, né? Para tentar desqualificar a direita, e para impor essa agenda suja, nojenta deles, que durante todo esse tempo quem fez foi a extrema esquerda, né? Criando uma série de embaraços, mas enfim, todas as obscuridades virão às claras, né? Todos os atos ilícitos praticados virão à tona e a vergonha vai ser muito grande, eu não tenho a menor dúvida disso. Nós vamos abordar isso mais para frente, estamos a aguardar os próximos passos. Eu não tenho a menor dúvida que Portugal também está no pacote aí dessas verbas milionárias que foram empregadas em diversos países, né, para promover agendas, para implementar e fomentar uma série de coisas que não dizem respeito à família, não dizem respeito à nacionalidade, não dizem respeito ao patriotismo, pelo contrário, dizem respeito a uma porcariada que fez com que Portugal chegasse ao estado em que chegou. Eu peço a você que dê um like no vídeo, que compartilha com os amigos, compartilha até com quem você não conhece, coloca nos grupos, subscreva-se no canal, é o mínimo que você pode fazer para ajudar-nos a trazer esse país novamente ao patamar que merece estar e não do jeito que está a continuar. Eu sou Lael Santos e espero vê-lo no próximo vídeo. Um abraço grande para você e até a próxima.